Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício agora da Universidade Estadual lá do Rio Grande do Norte, e ela traz uma relação para a gente que fala sobre constantes de molas, constantes elásticas e todo aquele fenômeno que envolve a lei de Hooke. Então a gente vai estudar aqui nesses dois baldes que são colocados aqui para a gente, um de água e o outro de óleo, a relação entre a constante e elástica dessas situações. Então bora lá com a gente aqui começar com falando sobre, no primeiro caso, ó, que tem um balde de massa 300 gramas. Isso é importante você ter anotado aí na hora de fazer a leitura do exercício. São 300 gramas só do balde aqui de balde de água, tanto de água quanto de óleo, né? E eles apresentam em seu interior 0,6 de água e 1 litro de óleo. Tá bom, então são volumes aí diferentes, né? E estão sustentados por duas molas de 45 centímetros de comprimento. Aí você vai olhar para a primeira situação, a primeira mola, ela está estendida aqui por 15 centímetros. Por quê? Porque o estado natural da mola é 45 e ela passou a ser 60 por conta da força-peso, que está puxando esse baldinho aqui para baixo. Então vamos anotar essa informação. Tem um peso aqui para baixo que puxa o balde de água para cá e ela faz com que haja um equilíbrio. Esse balde está sustentado aqui por conta de uma força elástica aqui para cima. Vamos anotar essa informação então aqui que puxa esse balde aqui para cima graças à ação de uma força do tipo elástica. Tá bom. Aí nessa condição que nós temos inicial, nós podemos encontrar qual é o valor da constante. Ele pergunta a razão das constantes K1 e K2 referentes à mola do primeiro, do balde ligado à água, e depois do segundo balde aqui que a gente está colocando, referente ao balde com óleo. Então vejam, ó, nas duas situações que nós temos, eu tenho aqui uma força elástica para cima para poder equilibrar com a força peso aí desses dois baldes. Então, a partir essa primeira análise, a gente vai ter que chegar em algumas análise aqui desse primeira situação. Então, a primeira situação eu vou colocar de vermelho aqui para falar do balde com água. Primeiro, qual que é o peso total da parte do balde com água, né? Então, você vai ter o peso do balde mais o peso aqui da água. Então, são duas situações que a gente vai ter que somar aqui nesse caso. Primeiro, o peso do balde é a massa do balde vezes a gravidade. Isso a gente sabe de calcular peso como massa vezes gravidade. Só que a massa de água nós não temos, né? O que que a gente vai ter aqui? Vou colocar primeiro a massa da água vezes a gravidade, mas nós vamos abrir essa informação de massa de água como a razão, né? O produto da densidade da água vezes o volume de água. Lembrando que a gente pode escrever, né, escrever a massa como o produto de densidade vezes água, uma vez que densidade é massa sobre volume. Tá bom. E aí, o que que nós precisamos arrumar? Precisamos arrumar as unidades. Primeira unidade que a gente vai corrigir aqui. Primeiro, a massa de água em 300 gramas, a gente tem que passar para quilogramas. 300 gramas é a mesma coisa que 0,3 quilogramas. Como a gente está usando aí o sistema internacional, nós precisamos definir, eu vou colocar aqui como o peso total, ele vai ser dado como 0,3, que é a massa do balde, vezes a gravidade 10. Maravilha. E aqui a gente vai ter que vamos ter que fazer uma transformação, né? Nesse caso aqui, para uma massa dele em quilogramas para poder achar essa condição aqui a condição ideal, né? A condição da unidade em quilogramas. A gente está falando aqui de 0,6 litros de água. A densidade da água, ele deu aqui para a gente, ó, é 1 grama por centímetro cúbico. Eu vou fazer aqui embaixo para a gente relacionar com isso, ó. A densidade dele, vou colocar aqui embaixo, ó. A densidade da água, ela é dada. A densidade da água, ela é a massa de água sobre o volume de água. Maravilha. Então, quando eu escrevo aqui, eu posso definir que a massa de água é igual à densidade da água vezes o volume de água, que é o que a gente escreveu aqui. Veja, se a gente utilizar a densidade que ele nos deu, é 1 grama
por centímetro cúbico. Se eu usar aqui a unidade centímetros cúbicos, eu vou achar a minha massa em gramas. E a gente precisa saber que 0,6 litros é a mesma coisa que 600 centímetros cúbicos. Essa é uma informação importante a partir de que cada 1 litro eu tenho 1.000 centímetros cúbicos. Então, nesse caso aqui, 1.000 centímetros cúbicos, a gente tem uma massa de 600 gramas. Essa é a massa aí equivalente à água desse sistema. Só que tanto esse quanto esse, né, tanto a densidade quanto o volume, a gente tem que transformar também para quilogramas. Então, esse produto aqui me dá uma massa de 600 gramas que eu preciso corrigir transformando para quilogramas, tá? A gente acabou de demonstrar isso aqui. Vezes a gravidade 10. Então, o que que eu vou fazer para corrigir isso? Isso vai ser 0,3 vezes 3, vezes 10 dá 3. E esses 600 gramas, a gente tem que transformar para 0,6 quilogramas. E isso dá para a gente 0,6 vezes 10, isso dá um peso de 9 newtons. Pronto. Esse daqui é o peso total que a força elástica vai agir sobre esse recipiente aqui com água. Tá bom. Então já descobri aqui, já já vou fazer a força elástica que a gente vai dizer do meu vermelho aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa para o azul. O peso do azul, o peso total aqui dele, né, vai ser o peso do balde mais a gente vai chamar de PO, que é o peso do óleo. Então vai ser a massa do balde vezes a gravidade e de novo a massa do óleo vezes a gravidade. Usando a mesma solução, né, o peso total aqui vai ser dado como a massa do balde 0,3 vezes a gravidade 10. E aqui, usando a mesma lógica, né, se a gente usasse aqui a massa do óleo, seria a densidade do óleo vezes o volume do óleo. A densidade do óleo é 0,9 gramas por centímetro cúbico, e o volume de óleo aqui é 1 litro de óleo, ou seja, são 1.000 centímetros cúbicos. Fazendo 0,9 vezes 1.000, isso dá 900 gramas de massa de óleo. Transformando isso aqui para quilogramas, é 0,9 vezes a gravidade 10. Consequentemente, o peso total aqui dele dá de 3 mais 9, e isso dá um peso total de 12 newtons. Maravilha. Então, o que que eu descobri nessas duas partes que fizemos até esse primeiro momento? Fizemos a parte do peso do óleo, somando a parte do óleo mais o peso do balde, e aqui o peso da água mais o peso do balde. A gente achou que essa força elástica realizada aqui pela mola dá 9 newtons e a força elástica realizada pela mola azul dá 12 newtons. Perfeito. Então essa é a primeira parte do exercício. A gente vai diminuir um pouquinho aqui para poder caber tudo da gente que a gente completar esse exercício. Então, completando o exercício, ó, veja o que que a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu fazer uma divisória aqui para você enxergar bem. Ó, o que que nós precisamos encontrar agora? Precisamos achar aqui a constante elástica da mola 1. Veja que a mola 1, a força elástica, mola 1 não, K1, né? A força elástica é igual ao peso da mola 1. Então, a força elástica, que eu vou chamar de 1, é igual ao peso, uma vez que esse sistema está equilibrado aqui. Então, consequentemente, nós podemos dizer que K1 é a deformação, e veja que a deformação que a gente tem aqui da mola, ela saiu de 45 centímetros, passou a ser de 60 centímetros. Se a gente quiser usar um padrão aqui de a constante elástica, a gente pode tanto deixar 15 centímetros de deformação, porque de 45 para 60 houve uma deformação de 15 centímetros, ou se você quisesse também, a gente poderia deixar 0,15 metros. Mas aí pouco vai importar, porque vai fazer uma razão, vai dividir, então vai cortar as unidades. Essa força elástica é igual ao peso total que ele está equilibrando aqui, que é 9 newtons. Então, eu vou escrever que o meu K1 vai ser 9 dividido
aqui por 15. Isso em newtons por centímetro, tá bom? Agora, e o meu K2? Ó, o K2, eu vou fazer de azul aqui, ele vai ser a força elástica, agora do 2, é igual ao peso, vou chamar de peso do óleo, né? E aqui o peso da água, vai ser igual a, ele vai equilibrar, vai ser K2 vezes uma deformação que saiu de 45 e foi até 90, isso é 45, e o peso dele vale 12, 12 newtons, que é o peso da, do balde mais a total de óleo. Então, esse K2 aqui vai ser 12 dividido por 45. Pronto, estou quase lá. Por quê? Porque a pergunta que ele faz é a razão entre esses dois valores. A razão aqui que nós temos vai ser K1 dividido por K2. E nós vamos ter uma divisão de fração, ó, que vai ser 9 dividido por 15 sobre aqui 12 dividido por 45. Essa é a divisão de fração que nós vamos ter aqui. Aí o que você faz? Você pega, mantém o primeiro, 9 sobre 15, vezes 45 dividido por 12. Aqui dá para simplificar bem, né? Dá para a gente cortar o 9 sobre o 15 com o 45, isso dá 3, e aqui dá 1. E também dá para a gente simplificar aqui o 9 com 12, isso vai dar 3 e aqui dá 4. Ou seja, para a gente fechar aqui o nosso exercício, a razão aqui, vou até colocar maior aqui, a razão entre K1 e K2, K1 e K2, vai ser dada por 3 vezes 3 dá 9, dividido por 4, que isso daqui dá 2,25, que é a razão que nós estávamos procurando para esse exercício aqui. Então, veja, a razão entre os dois, as duas constantes elásticas, né? Ela é de 2,25, porque é a razão entre 9 sobre 4. Então, nós chegamos na alternativa A aqui como resposta desse exercício. Um exercício aí que fala um pouquinho sobre constante elástica, sobre força-peso, e você chega dando um pouquinho de trabalho, porque tem além do peso do balde, tem o peso aí dos materiais, da água e do óleo, e que você consegue aí, a partir de uma análise bem criteriosa, entender que a massa de um não tem nada a ver com a massa do balde, né? Então, a partir disso, você vai montando e chega na razão entre K1 e K2, que é 9 sobre 4, e chega na solução no exercício no item A. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui, quem sabe a gente pode te ajudar. E se não, deixe seu like aí para poder ajudar a gente também cada vez mais chegar a tantos que estão estudando um pouquinho mais de física. Beleza? Mais um exercício aí na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte.